O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou será fiel a um e desprezará a outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com vossa vida, com o que haveis de comer, beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu com um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais para vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios males. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. As Sagradas Escrituras abrem-nos hoje um horizonte, o horizonte do cuidado. O cuidado é esta coisa tão preciosa que nós costumamos a delegar aos outros. Nada mais próprio da nossa experiência humana do que estar reivindicando o tempo todo o cuidado. É este, na verdade, um movimento natural que marca a nossa estreia neste mundo, né? Nós nascemos a este mundo chorando e reivindicando o cuidado. Em primeiro lugar, este cuidado é o afeto materno, né? Esta experiência de plenitude. Basta a mãe afastar-se um pouco da criança, basta não ouvir mais a sua voz, basta não poder sentir o calor, o cheiro do seu corpo. A criança se desespera na busca do cuidado. E assim nós, durante toda a vida, vamos delegando aos outros que cuidem de nós, que nos alcancem nas nossas indigências, que nos preencham, que nos satisfaçam, que nos protejam. Nada mais humano do que viver reivindicando cuidados. A falta de consciência, onde nós buscamos amparo e cuidado, todavia, pode ser a razão de nossa ruína, assim como foi a ruína do rei Joás. O rei Joás, que deveria ajudar o povo a entender que o Deus de Israel era o grande cuidador do povo, acaba dando ouvidos aos elogios e às lisonjas e, portanto, esquecendo-se de prestar ouvidos à voz do Senhor. É que acontece com o rei Joás e assim acontece com cada um de nós. As nossas carências, quando são desconhecidas de nós, produzem afetos imaginários e nos levam a nutrirmos relações uns com os outros que nos colocam na posição de objeto dos desmandos dos outros, dos abandonos dos outros, das traições dos outros, e isso, não raro, costuma nos virar do avesso, assim como virou do avesso o rei Joás. É muito interessante a maneira poética com a qual a Escritura brinca com sentidos. O chamado do rei, assim como o chamado de todo o povo de Israel, é o chamado da escuta. A escuta é este sentido da acolhida, não é? É muito difícil ter a capacidade de escutar, porque, sobretudo, as nossas carências nos ensurdecem, não é?
Quando nós vemos, por exemplo, os conflitos de um casal dentro do seu casamento, num namoro ou no nosso trabalho, se nós paramos para observar e prestar atenção, vemos que aquilo que nos devora e que nos ensurdece é que a gente não tem tempo para poder escutar, para poder perceber, para poder acolher. E se nós não escutamos uns aos outros, nós os estranhamos. E se nós perdemos a capacidade de escutar a Deus, o seu mandamento, a sua voz, nós também nos perdemos de nós mesmos. E não raro, quando não escutamos os outros, não escutamos o Senhor e, portanto, não nos enchemos daquilo que mais importa, nós estamos à mercê de sermos sequestrados. Sequestrados pelas buscas dos bens, sequestrados pelas decepções, sequestrados por aquilo que não deveria ter tanto valor assim, sequestrado pelas nossas ansiedades, e assim nós nos perdemos de nós mesmos. O rei Joás perdeu-se de si mesmo. Perdeu-se de si mesmo na medida em que diz aqui no versículo 17 da leitura em que nós escutávamos, ao invés de ser atraído por Deus, pela sua palavra e pelos seus mandamentos, ele deixou-se guiar por homens perversos. Homens que, perdidos de si mesmo, em nome das próprias ambições, levam a perder outros corações. A Escritura não titubeia em pedir que nós tenhamos a capacidade de escutar. Escutar significa estar desperto. E aqui no versículo 19 diz daquilo que é próprio em toda a Bíblia, e vai retomando continuamente, versículo após versículo, história após história. Um Deus que se aproxima do povo para abrir-lhe os ouvidos. É lindo aquilo que diz o profeta Isaías. A cada manhã o Senhor me desperta os ouvidos para que eu possa ouvir como um discípulo. Ouvir, prestar atenção. Num tempo de tantas urgências, não é? Em que todos nós sofremos tanto daquilo que diz o Evangelho, mas daquilo que também que se encontra na literatura da Disney, não é? Lembrava-me, enquanto preparava esta leitura, daquele coelho lá da Alice no País das Maravilhas. O coelho que vive sempre preocupado com o relógio na mão, com as coisas que tem que fazer. Nós vivemos uma síndrome de Alice. Um pouco porque vivemos assim meio poliana, não é? Nos decepcionando uns aos outros, sendo devorados pelas nossas carências e, portanto, somos uma sociedade de tanta sofrência. Não é à toa que o sertanejo vende muito, não é? Nós somos, de fato, uma sociedade de muitas lacunas, de muitas feridas, de muitas decepções, uma sociedade onde estamos perdidos de nós mesmos e, ao não nos pertencermos, nos buscamos uns nos outros de um jeito desajeitado, e isso faz vender até faixas no Spotify. Mas nós também somos uma sociedade Alice na medida em que estamos sempre vivendo tempos que não são nossos, preocupações que não são nossas, e assim, multiplicando preocupações, ansiedades, estamos cheios daquilo que não importa e, portanto, vazios de nós. Vazios do amor uns pelos outros e vazio da graça e do amor de Deus. Assim, repito, perdeu-se Joás, assim se perderam os homens daquele tempo e assim também perderemos nós, quando nos afastamos de Deus e não lhe damos ouvidos. O Evangelho, então, é um convite desafiante, não é? Porque nada mais demarcador da nossa experiência humana de carências do que querer ajuntar. É assim que nós fazemos, não é? E não raro, isso se torna um sintoma na vida de muitos nós. Já observaram? Se nós viemos, por exemplo, de uma cidade pequena, ou se nós em algum momento da nossa infância fomos humilhados por alguma condição que tínhamos, nós passamos a vida inteira e imaginamos que temos que ajuntar, não é? Quem sabe se eu tiver este carro? Quem sabe se eu tiver esse título? Quem sabe se eu conseguir comprar isso ou aquilo, eu serei alguém que não estará submetido a este lugar do desamparo. E Cristo convida-nos a perceber que todos nós somos desamparados. São desamparados os pássaros, os lírios do campo. Somos desamparados nós como seres humanos. E assim Ele nos exorta à confiança naquele que nos conhece. Conhece inclusive os nossos avessos, que pode curar as fragilidades que todos nós trazemos, porque nos conhece com o amor de Pai. Ele mesmo nos fez e somos dele. Podemos nos recordar aqui nessa passagem daquilo que o apóstolo Pedro responde ao mesmo Cristo Senhor nosso, quando é indagado por Cristo: você também não quer ir embora? E o apóstolo Pedro diz: a quem iremos?
Só tu tens palavra de vida eterna. Somente em Deus temos vida. Somente nele temos amparo para os nossos desamparos. Somente nele temos resposta. Somente nele nós podemos encontrar amor e fidelidade que são desde sempre para sempre, porque as nossas promessas, não raro, nós não damos conta de sustentar, não é? Nós vamos a vida inteira jurando, prometendo e não damos conta de sustentar, porque a nossa condição humana é frágil. Vai dizer a própria Escritura: maldito o homem que confia no homem. Portanto, não podemos confiar em demasia uns nos outros, porque nada mais próprio da condição humana do que não dar conta de sustentar aquilo que promete. Não podemos também confiar demais em nós mesmos, não é? Gente que confia demais em si mesmo é sal para todo prato. Já viu gente que sabe exatamente o tempero que tem que ter na casa da cunhada, na casa da sogra? Gente que tem a exata medida daquilo que os outros têm que fazer? Não se coloque neste lugar, não é? Nada mais sábio para a nossa existência humana do que termos passos atrás com relação às nossas convicções, não é? Porque se nós de fato somos sinceros conosco mesmo, a gente percebe que não dá conta de todas as respostas. A gente percebe que, às vezes, os nossos idealismos e as nossas reivindicações nada mais são do que a criança carente e ferida dentro de nós, não dando conta de si mesmo e castigando-se e punindo-se nos outros. Portanto, a maturidade tem a ver com colocar-se um pouco de lado, colocar-se em suspeita, não é? Porque é só assim, sendo humildes, nós podemos nos encher daquilo que vem de graça e daquilo que mais importa. E o que é que vem de graça e o que é aquilo que mais importa? O amor de Deus. O convite que Jesus está fazendo no Evangelho que nós acabamos de escutar não é o convite de uma confiança passiva, de quem não se preocupa, de quem não vai correr atrás de sonhos. Não é também o convite de nós descuidarmos com negligência sobre as exigências de cuidado, de conquistas materiais que temos que fazer. Imagine, um pai e uma mãe têm que preocupar-se com o sustento dos seus filhos. O convite que o Cristo está fazendo ao falar e evocar do Pai, não é? Ele que é aquele que estava desde toda a eternidade voltado para o seio deste Pai, portanto conhece o Pai na sua intimidade, nos ajudando a perceber que quando nós nos damos totalmente a Deus, Ele é o único capaz de nos devolver a nós mesmos. Porque os bens, as preocupações, as ansiedades terminam nos sequestrando de nós, nos colocando uns aos outros como inimigos, não é? Porque a gente tem que sempre guardar alguma coisa, guardar uma herança que tem que ser para mim e não pode ser pelos meus irmãos, guardar um lugar, uma posição, guardar um olhar que tem que ser meu e não dela, como ela pode merecer mais do que eu? E aí, ao guardar e ao juntar, nós apodrecemos e vivemos para as coisas. O convite que Cristo faz é, em primeiro lugar, compreendermos que tudo pertence a Deus. Há um Deus que é Pai, há um Deus que cuida dos pássaros, dos lírios desta serra, das suas pedras e que mais ainda cuida de nós. E nesse momento em que nós percebermos que nós pertencemos a Deus, ao seu desígnio de amor, porque todas as coisas pertencem para Ele, o nosso coração encontra a paz para não estar virado do avesso, de modo inclusive que quando nós percebemos que Deus é Pai de todos nós, Pai das nossas carências e das nossas fragilidades, nós nos mordemos um pouco menos, né? Porque na medida em que nós nos enxergamos filhos, a gente também percebe que dá muito trabalho para Deus e de uma maneira ou de outra, como filhos, como humanos, como frágeis, todos nós podemos ser pedras no sapato uns dos outros. E nenhum de nós pode avorar-se sobre si mesmo o direito de ser perfeito, de ter todas as respostas. Peçamos nós, irmãos, a graça nesta Eucaristia de um encontro profundo com este lugar da condição humana, que é o da fraqueza, da limitação, este lugar em que nós vamos sempre procurando dar ouvidos e nos encantar com aquilo que termina por nos sequestrar de nós mesmos. Esse lugar tão humano, onde nós, em nome das nossas carências e das nossas paixões, produzimos afetos imaginários e nos perdemos porque amontoamos preocupações. Mas compareçamos agora diante do lugar mais humano de todos os lugares, o lugar do Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem,
do Cristo que é o Filho amado de Deus, no qual nós também somos amados. E se somos amados por Deus, nada pode nos separar deste amor. E rezamos então, por fim, como diz o apóstolo Pedro: lançai sobre Deus todas as vossas preocupações, as vossas carências, os vossos medos, pois é Ele quem cuida de vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao Deus que nunca se cansa de escutar as nossas preces. A nossa resposta será: atendei